This is the flow. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Baco, Exu do Blues, cara, eu acho esse nome muito pica. Olá, meu querido, muito obrigado. Pô, tô bem, e você, como é que você tá? Eu tô bem, cara, obrigado por vir aí, por me dar a oportunidade de continuar a conversa que a gente tava tendo antes da gente começar. Ok, né? Vamos nessa. Que isso é importante, por que tu fala assim, cara? É pra dar um negócio mais sensual, né? Dar uma proximidade, que a galera acabou de abrir a tela assim, olhou pra mim, eu tô tentando cativar eles no ponto. A espontaneidade é alta, mas o conteúdo está muito disperso. Óbvio. Manter um foco temático claro daria mais profundidade e coesão ao papo. Pontos. Trazer pra mim. Entendi. Mas eu acho, será que porque assim, tu já é um vagabundo, já te escuta pra caralho, irmão. Né? Acho que isso daí não precisa não, acho que tá suave. A gente tava falando aqui antes de começar, cara, que sobre o Rasos, que é o teu álbum do final do ano passado, né? Que, bom, quando eu olhei, eu vi o seguinte, eu vi o lançamento de um álbum no final do ano, um álbum que você vai ouvir, se tiver a fim de prestar atenção no que tá falando ali, tem coisa pra você prestar atenção no que tá falando, entendeu? A conversa é caótica e cheia de gírias, mas o foco no álbum finalmente dá um rumo promissor para a análise. E um mês, 2 meses depois, esse cara que soltou esse álbum fez aniversário de 30 anos, né? Eu lembro como é que foi fazer 30 anos. Então teve foi um momento de eu perceber, por exemplo, que eu tava maduro pra olhar pra algumas coisas da minha vida, pra entender outras e muita insegurança em outras coisas também, né? Que a gente já trocou essa ideia antes também. Tu falou, isso daí é coisa de quem? Porra, eu saí de casa com 18 anos, já sabia o que eu queria, e caralho. Faz sentido? A transição para os 30 anos mostra que a vida adulta não é só sucesso. É um complexo processo de autoanálise e aceitação das incertezas. Pontuados. Mas, cara, aí tu falou, o Rasos, ele é... Porque eu tava dizendo que eu senti que o disco anterior, que é um nome complexo, que é Quantas Vezes Você Já Foi Amado, sentia como se fosse outra faceta, manja? Não, é o mesmo cara, mas assim, outra faceta, falando de outra coisa, falando talvez do de fora. No Rasos eu sinto um cara falando mais do de dentro. E aí tu falou, cara, não necessariamente. O papo tá enrolando um pouco, mas o ponto sobre as diferentes facetas artísticas dos álbuns é super interessante e merece mais clareza. Eu acho que ali a diferença é tempo de tratamento. Tempo de terapia, com certeza. Eu acho que tem uma brincadeira aí, né? Que é muito doida, que entre esses 2 discos a gente tem um EP chamado Fetiche. Que é... Eu gosto muito de estruturar todas as minhas obras assim, de um jeito que eu não vou dar 100% as coisas para as pessoas, mas eu vou falar assim, me entenda. Vamos estar me entendendo aqui de alguma forma. A arte da ambiguidade. Manter o mistério na obra eleva a experiência, forçando o público a interpretar e engajar mais. E aí, quantas vezes é um álbum muito pessoal, de fato. Só que, como é que eu ia fazer as pessoas darem um pulo do quantas vezes até o Rasos, que o Rasos já estava em processo de construção também ali, de certa forma, naquele momento. Eu já sabia que eu queria abordar aqueles temas, eu já sabia que eu queria falar de algum jeito. Eu acho que eu só não estava preparado ainda para falar sobre aqueles temas. Tá falando de quando tu fez o o quantas vezes. Tá. Então eu estava emocionalmente me preparando. A vulnerabilidade é a chave aqui. Criar arte exige tempo e preparação emocional para tocar em temas tão profundos. Já tinha até algumas prévias das músicas, mas sabia que eram temas difíceis e eu tinha que estar bem para conseguir lidar e expor pro mundo. Demorou tu sacar que tu... Quando é que tu saca, cara, que tu tá bem pra falar de temas que pegam em você, que pegaram durante a tua vida, de certa forma, né? Que tu fala abertamente sobre essas questões, mas... Quando eu não vou me importar com o que o outro vai dizer. Eu acho que é quando eu tenho certeza que eu não vou me importar com o que o outro vai dizer. A verdadeira liberdade emocional é entender que o seu valor próprio jamais deve depender da opinião ou do interesse de outra pessoa. Quando eu tenho a certeza que é tipo assim, quando tá muito bem conversado com você mesmo, você tem um problema real. Eu não tô falando de tipo assim, ai meu Deus do céu, hoje acordei. Não, tô falando tipo assim, você tem questões de fato, traumas.
quando você lida com esses traumas de frente, você resolve eles. É doloroso. E o que precisa para lidar com eles de frente? Paciência e coragem, né, irmão? A autoconsciência exige coragem. Ponto. Lidar de frente com os traumas e problemas reais é, sem dúvida, o caminho mais difícil, mas essencial para a maturidade. Ponto. É muito mais fácil fugir, é muito mais fácil eu pegar um copo de bebida aqui, encher minha cara, usar uma droga maluca, sair pra fazer o mal, viver intensamente, fingir que o mundo não tem fim ou que minha vida pode acabar a qualquer momento, porque só se vive uma vez. E eu concordo, só se vive uma vez também. Mas a gente tem que entender se a gente está vivendo de fato ou se a gente só está fugindo da vida. É verdade. Fugir da vida O dilema do prazer imediato versus a profundidade de uma vida vivida é real. A fuga é sedutora, mas vazia. Ponto. Mas é que eu sinto, cara, que pra tu ter esse tipo de estalo, pra tu começar a prestar atenção nisso, alguma coisa tem que te empurrar. Porque senão, vamos falar da minha experiência. A minha experiência foi assim. Eu estava aqui listando para você alguns lugares que eu trabalhei na minha vida e o meu foco era o seguinte, cara, como é que eu faço para ter uma qualidade de vida melhor da minha família? Como é que primeiro eu queria, todo millennial, quer ter um carro, uma casa e uma família. Todo millennial quer isso, tá? A motivação é muito ligada à segurança familiar. Ponto. É um ciclo de querer atingir padrões para garantir a qualidade de vida. Ponto. Então eu queria ter um carro, uma casa e uma família. Então, eu tava com minha namorada, que virou minha esposa, e aí o meu foco era conseguir pagar meu aluguel, a parcela do meu carro, a fralda da minha filha, eu vivia atrás disso. Tem muito tempo para pensar. Manja? Porra, eu dava aula, então eu pegava o máximo possível de turmas e eu substituía todo mundo que precisava de substituição, eu trabalhava pra caralho, porque eu tinha conta pra caralho pra pagar. A vida foi andando, as coisas foram mudando, não sei o que, antes do flow. Mostra a realidade da luta financeira. O esforço constante é necessário apenas para manter o básico e realizar sonhos. Acontece uma virada na minha vida que eu começo a não ter mais que me preocupar, porque tem meu carro. Eu não tinha mais que eu conseguia guardar dinheiro, tá ligado? Não era mais o lance de trabalho para pagar o mês anterior. Sim. Cara, quando eu cheguei no ponto de eu ter dinheiro, fudeu um pouco. Que assim, eu não tinha mais o que percorrer, o que perseguir, tá ligado? O que eu tô te falando é que o meu foco, depois eu fui entender, mais maduro. A liberdade financeira é só o começo. O verdadeiro desafio, e a parte mais difícil, é encontrar um propósito além do dinheiro. O meu foco tava no lugar errado, tá ligado? E isso parece bonitinho de falar que, não, pro teu propósito, não sei o quê. Cara, eu acho que eu fui entender que, na real, o que eu tô buscando não é grana, não. Eu preciso que, no meu caso, que a minha família esteja bem, que a galera que tá perto de mim esteja bem. E isso não necessariamente quer dizer ter um jato ou 15 coberturas por aí. Não, ok, concordo com você. Mas a busca pelo dinheiro parte da edificação, né? Da família toda também. A busca pelo propósito real supera o luxo. Ponto. Valorizar a família e as pessoas é o verdadeiro investimento de vida. Ponto. Eu brinco muito não, né? Eu falo muito para as pessoas assim, um conselho que eu posso dar para elas, o conselho que eu te daria se eu te conhecesse mais jovem, eu porra nenhuma dando conselho pros outros, que eu falo, cuidado para não virar muleta invisível de ninguém, irmão. Acho que o maior problema da pessoa que está em ascensão é quando ela vira muleta invisível de alguém, que é quando você está começando a conquistar suas coisas. A mensagem de cuidado com o próprio valor é vital. Ponto. Não permita que você se anule ou vire moleito invisível em nenhuma relação. Ponto. Você está começando a fazer seu caminho, você está começando a mudar de vida, né? Só que você não está estabilizado. E aí você começa a querer mudar a vida de todo mundo ao seu redor. Só que você também você não tem certeza que daqui a 4 anos você vai estar do mesmo jeito, correto? Você concorda que se você escorregar, você está escorregando junto com um bocado de gente? Uma porrada de gente. Eu caiu uma porrada de gente nessa analogia, sim. Exatamente. Então, foco em si mesmo primeiro. Ponto.
Lembre-se que a verdadeira mudança começa internamente. Não se pode consertar o mundo antes de ter sua própria base estável. Ponto. É meio a história do avião que tu coloca a primeira máscara em tu. Que você tá falando. Exatamente, tipo isso. Eu tive que aprender isso também, você tá? tem que estar preparado para ajudar as pessoas. Não basta só querer ajudar as pessoas. Uma ajuda de pouco tempo, porque você não ajuda deixando claro para aquelas pessoas que você não está estabelecido ainda, né? As pessoas te olham como um ponto de confiança. Você tá ganhando na vida, você tá conquistando essas coisas. Pô, você é a pilastra ali da casa. Total. A confiança não é dada. Ela é conquistada com consistência e provas de que você está sólido. A estabilidade vale ouro. E você não quer que as pessoas não te olhem desse jeito, então você não vai falar dessas fraquezas, você não vai contar, tipo assim, pô, tô com medo, será que próximo ano a gente vai conseguir fazer a mesma quantidade de grana que eu tô fazendo? Será que próximo mês eu vou ter essa grana? Será que eu vou conseguir ajudar minha mãe, meu pai? Será que eu vou conseguir ajudar meu primo? Será que eu vou conseguir ajudar meu amigo que teve um problema? Ah, aquele outro amigo que teve um problema de saúde muito sério, eu tô ajudando, por aí meu vai. Deus do céu. E aí, irmão? Esse próximo mês... Mas tu encontra pessoas na tua vida dispostas a conversar sobre as suas próprias fraquezas? O peso da expectativa e do dinheiro sufoca a autenticidade. Reconhecer as fraquezas é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Ou isso é mais incomum do que tu gostaria? Cara, eu acho que o primeiro lugar a se conversar sobre suas próprias fraquezas é a terapia, que é um lugar seguro. Já começa daí. Eu acho que quando você tem esse lugar seguro, fica mais fácil de você conversar sobre suas fraquezas com seu ciclo de amigos. E a partir daí, você consegue ou fazer eles irem à terapia ou ajudar eles de alguma forma para que um dia eles cheguem lá. Mas é um processo. A importância de saber onde é seguro expor fraquezas. Dá-se dizer que é no aviador. Jado em medo para bordo te dar parare. Por isso a parte, em cima ferro é seguro expor. Prado. Lembre-se. Terapia é processo, não mágica. E o apoio deve ser gradual. É verdade. Pra mim, essa parte do autoconhecimento me parece necessariamente precisar de algum nível de maturidade, não é? Tu tem que ter algum tipo de vivência, porque me parece, não posso estar completamente errado, mas eu não acho que eu estava equipado para pensar as coisas mais profundamente, com mais cuidado. Concordo. Maturidade e vivência são filtros essenciais para transformar informação em sabedoria real. É um ponto muito válido. Dado com o mesmo refino, que eu até te dei uma provocada aqui antes da gente começar para entender se tu estava na crise dos 30, que eu acho que a maturidade e as experiências que a gente tem pessoalmente, de forma subjetiva, elas colocam a gente em posições diferentes ao refletir sobre nós mesmos. Então, com 25 anos, eu achava que eu era muito foda, meu irmão. Tá ligado? Então, assim, quando eu olhava pra mim mesmo e eu via, eu passei na faculdade, meu irmão. A maturidade realmente vem do confronto com as experiências subjetivas da vida e nos força a autoanálise. Foda-se você, tá ligado? Sou foda. E eu era um merda do caralho. Eu só achava que eu era um foda. Então, eu acho que a maturidade, viver um pouco e ver, caralho, olha como é o mundo. E aí tu sai de onde tu tava, né? Quando tu sai da casa da tua mãe, porra, o mundo expande. Não é? Sim. Muda tudo, cara. Então, eu considero que a experiência, a lente que cada pessoa usa para ver a vida, muito foda, muito importante. Concordo. Essa parada do se sentir muito foda jovem é muito normal, né? A maturidade é reconhecer que ninguém tem todas as respostas. A experiência ensina, e esse processo dói um pouco. Eu acho que adolescente, principalmente, acho que a cabeça de adolescente é muito... Eu sou imbatível, nada me para, o mundo é meu, nada acontece com você. Tem uma passagem do Chris Rock que é muito massa, que ele fala sobre
como ele, desde cedo, deixa muito claro para os filhos dele que eles não são especiais. Antes de sair de casa, ele vira para a filha e fala assim, pô, então aqui dentro tem uma pessoa que se importa com você, e lá fora ninguém se importa com você. Então, Excelente contraste entre a arrogância juvenil e a dura verdade da dependência humana. Uma reflexão muito necessária sobre vulnerabilidade. viva a partir dessa realidade. Porque, querendo ou não, o mundo é assim. Você que tá aí sentado, você pode achar que você é o protagonista de uma grande história, ou que você é o protagonista de um anime, ou que você é o protagonista de uma série. Mas a real é que tá todo mundo muito preocupado com a própria vida. Tá todo mundo, tipo, ocupado demais em conseguir vencer seus próprios traumas, seus próprios medos. Ah, fulano acha isso ou aquilo de mim. Fulano nem vai lembrar de você amanhã. O vídeo acerta ao mostrar que a realidade nos força para um modo de sobrevivência individual, onde o drama pessoal ofusca qualquer narrativa externa. Fulano não vai falar de você amanhã. Não existe essa parada. O outro tá focado, tá hiper focado no outro. Então pode ficar tranquilo. Não dependa de opinião alheia, porque se você depender de opinião alheia, você vai ficar maluco. Você vai ser a pessoa que vai viver em função dos outros e não vai viver sua vida. Enquanto tá todo mundo vivendo sua vida, apontando o dedo pra você e dando risada. Como é que foi pra tu, cara? Porque tu fez sucesso muito jovem, não foi? Um pouquinho. Em quantos anos? Excelente alerta sobre a toxicidade da validação externa. O foco precisa ser sempre na sua própria jornada e paz interior. 18. 18 anos tu fez sucesso. Tu, olhando pra trás agora com 30, Caralho, olhando com 30, vai falar, pode falar. tu era um babaca? Não. Tu ficou um babaca? Eu fiquei. Chegou um momento. Chegou um momento específico na minha vida, assim, acho que durou uns 1 ano e meio, 2 aninhos, que eu me coloquei numa bolinha assim, onde as pessoas sempre me davam razão. A vulnerabilidade é o ponto alto aqui. Admitir buscar constante razão dos outros demonstra uma profunda e necessária autoconsciência. Tá. Fudeu. E um aí, moleque novinho? E aí tudo acontecendo, todo mundo me dando razão, até que chegou no momento que tava já umas questões muito absurdas, eu pensando assim, falando umas merdas assim pra cima, e olhando de volta, falando, vai, tá meio burro isso aqui, velho. Não tem como todo mundo tá concordando. Sabe quando você faz um desenho, tá vendo que tá feio, mostra pra todo mundo. A fluidez do discurso é um desafio. Seria ótimo focar a mensagem em uma ideia central para engajar melhor o público. Aí todo mundo fala, que lindo. Você sabe que não é, eu comecei a ter que voltar pra Salvador, velho. Tenho que ficar quieto, rever meus amigos, aí passei assim com boa parte da minha equipe, isso é interessante de falar, boa parte da minha equipe é amigo de escola também. Só que aí nessa época tava todo mundo trabalhando tanto que mesmo a gente sendo na mesma equipe, quando tava separado, quando a gente não tava trabalhando, a gente não conseguia se ver muito, porque tava cada um trabalhando no seu polo ali. Assim. O texto aborda a dificuldade de manter laços fortes com a equipe quando o ritmo profissional exige tanto foco individual. O Léo, que tá comigo desde do começo, assim, o cara largou a faculdade, veio, correu atrás do sonho comigo, apostou no sonho comigo. E, tipo assim, então, enquanto eu tava aprendendo a ser músico, artista e figura pública, ele tava aprendendo a ser produtor, empresário. Então, tipo assim, a gente Caralho. tava junto, mas ao mesmo tempo separado, de certa forma, no sentido de muito ocupado com cada um com sua demanda. Aí é muito engraçado que aí... Ambição e parceria assim são o motor do sucesso. Mas essa dedicação intensa é extremamente desgastante para todos os envolvidos. Passou um tempo, eu encontrei um amigo lá de Salvador, que é tipo assim, meu melhor amigo das antigas, assim, um cara que, porra, eu deixaria minha vida na mão dele 1000 vezes sem pensar 2 vezes. Aí a gente trocando ideia, assim, ele virou, olhou pra minha cara assim e falou assim, porra, velho, você tá meio babaquinha, né, velho? Eu falei, pô, isso destruiu minha alma, mano. Eu falei, caralho, velho, se ele tá falando é porque eu tô meio babaquinha, que ele é a única, acho que é uma pessoa que... A espontaneidade da fala é ótima.
O vídeo celebra a força e o valor inestimável dos laços de amizade verdadeira das antigas.com. Entendi. Esse maluco, esse que eu tô ligado que eu sei que ele... Esse maluco me freou. Não é que os outros não freavam, é porque, tipo assim, é que quando a gente tava falando, muitas vezes a gente já tinha... Tava tão focado no sucesso, tão focado em conquistar as coisas, que a gente só tava trocando uma ideia de trabalho. Então, no momento que eu parei de falar de trabalho, que eu fui falar sobre outras coisas, assim, com um brother esporádico que não tinha nada a ver com o trabalho, que ele me deu a ideia, tipo assim, pô, você tá meio babaca, hein? Aí eu falei, Parei pra analisar a situação toda, eu falei, A mensagem está muito dispersa. É crucial delimitar o tema principal logo no início para manter a atenção do público. Tava mesmo. Tava mesmo. E é importante você ter essa noção que, às vezes, você é o babaca da história. É verdade. É verdade. É importante. Tu consegue dizer uma coisinha só que tu olhou e falou, porra, isso aqui eu tô sendo babaca. Porque, assim, geralmente é um troço que isso também é um troço que me incomoda. Às vezes eu pergunto as coisas pra equipe aqui, e aí, dependendo da resposta, se for uma resposta, especialmente quando é uma resposta que concorda comigo... A autocrítica é ouro. Reconhecer quando somos babaquis ou exagerados mostra maturidade e a importância do diálogo honesto. Eu falo, tu tá falando isso aí pra valer mesmo? Se fosse aquele cara ali perguntando, tu tá falando essa porra aí mesmo? Porque isso é importante, né? O cara, se tu é bajulado demais, tu não vê nem onde tu tá errando, porra. Tu não vê quando tu tá falando uma merda gigante, né? Importante a gente saber quando a gente tá falando uma merda gigante. Sim. Né? Mas é importante a autocrítica também, né? Então, com certeza é importante a autocrítica, mas num cara de 20 anos, num cara de 21, 22 anos... Dá demais, pô. 20 A maturidade reside em saber identificar seus erros. Reconhecer falhas é o primeiro e mais difícil passo para crescer de verdade. Por exemplo, eu já tava percebendo, eu só não queria admitir pra mim. Pode ser. Eu já sabia que eu tava sendo babaquinha. No fundo. Se eu não soubesse, meu amigo ia falar pra mim, ia falar, é verdade. Tá maluco, tá doidão. Que nada, logo eu. Tô entendendo, Tá doido. Não, pô. Não, você sabe. A real é que você sabe. Tudo nessa vida é sobre coragem de encarar os fatos, irmão. E em que medida essa capacidade de olhar e de, por exemplo, sacar que tu tava sendo um babaquinha, até porque tu saiu de casa muito cedo. Intenso e caótico. A conversa é crua. Mas o ponto sobre coragem e encarar a realidade dos fatos é o verdadeiro destaque. Né, tudo isso muito cedo. Em que medida que isso foi moldando o teu trabalho pra chegar agora nesse último, cara? Esse agora me parece... Cara, quem sou eu pra dizer? Mas parece maduro no sentido... Sabe, é diferente do que da música que eu tô acostumado a... Por exemplo, quanto tempo demorou pra ficar pronto, Rasos? Por muito tempo. Alguns anos. Então, é comum um cara que lança música toda semana, vai? Tá ligado? Então... Excelente observação sobre o conflito entre a maturidade artística e as pressões aceleradas do mercado musical atual. Então, parece um trabalho maduro nesse sentido, inclusive, manja? Sim. Tu poderia estar fazendo outra coisa. Tu poderia estar fazendo a música lá do TikTok, por exemplo. Até é possível com o mesmo nível de profundidade, mas não com o mesmo nível de cuidado. Ok. Mas essa tua história e essa tua autoconsciência molda o teu trabalho com certeza, e eu queria que tu me dissesse um pouquinho de como é que isso acontece. Cara, eu acho que veio... A análise toca em pontos cruciais. Profundidade artística versus consumo rápido de conteúdo digital. Muito relevante. Principalmente dessa olhada interna mesmo, de entender que qual é o grande testemunho do Rasos, né? O Anagrama, ele fala justamente sobre isso, a humildade mata o ego. Você precisa ser humilde para você reconhecer seus erros. Você precisa ser humilde para entender que nem sempre você tá certo. Você precisa ser humilde para entender que às vezes você é vilão. Você precisa ser humilde para entender que, tipo assim, que você só vai conseguir a iluminação. O autoconhecimento exige muita coragem. Aceitar os erros próprios e alheios é o primeiro passo para qualquer iluminação. Então, é real da sua vida, da sua própria vida, quando você entender quais foram as feridas que você causou nas outras pessoas e quais foram as feridas que você mesmo se causou.
Existem as feridas que as outras pessoas causaram em você também. Não tô falando que não existe. Mas acho que os 2 primeiros processos são esses. Porque as feridas que as outras pessoas causaram em você são feridas que vão doer, mas é um problema de outra pessoa. Uma pessoa que te... A introspecção é poderosa. Chão. Assumir a responsabilidade pelas próprias feridas é o verdadeiro caminho para o crescimento e a paz. feriu, ela tem as questões dela, ela teve os motivos para te ferir, ela pode nem entender os motivos, mas ela ajuda daquela forma por algum motivo. Não acredito que ninguém é 100% maldoso de agir perfeitamente sem estar encobrindo algum trauma, algum déficit de psique e chunchar uma pessoa mentalmente assim, ou traumatizar uma pessoa, se ligou? Eu acredito que obviamente existem consequências, existe afastamento, existe punição. A complexidade humana exige empatia, mas nunca anula a responsabilidade pelas ações que causam dor e trauma. Tem que existir. Mas também a forma como você lida que é a única coisa que você controla, é isso que você está dizendo? A única coisa que eu controlo é como eu lido, como eu ajo, né? Exatamente. Como você vai... Por exemplo, aqui a gente está dançando, fazendo esse podcast aqui. Eu que sou profissional, se você pisar no meu pé, eu tenho que saber lidar. Eu tenho que evitar pisar no teu, porque eu que sou profissional, né? Então é a forma como enxerga. Excelente! O controle não está no evento, mas na sua capacidade de reação e agilidade profissional para navegar qualquer imprevisto. Cara, tu lê pra cacete, né? Me parece. E tem umas referências, por exemplo, eu não quero que tu me explique nada, tá? Eu já entendi que tu não quer explicar. Não, calma. Bem, se tu quiser perguntar, pode perguntar, tá aqui. Não, um cafezinho. Isso, boa. Aproveita. Porra, levaram pra lá minha caneca. Fui eu que levei? Tá bom. Então, porque assim, tu escolhe como referência, como título de uma música desse álbum, o Caravaggio. Né? O Caravaggio é um pintor sensacional. O conteúdo é rico, mas o fluxo de ideias está muito confuso. Um pouco mais de estrutura e menos interrupções ajudariam muito. Foda. Sim. Mas ele também era um assassino em fuga. Sim, né? sim. E eu sei que você não escolheu ele à toa. Não. É isso. O desenho dele em Davi com a cabeça de Golias, ele retrata exatamente o que eu tô tentando fazer com esse álbum. Opa aí, maluquice. Que é muito doido. A maioria das pessoas... O conceito é extremamente intenso. Usar referências mitológicas e temas tão sombrios para um álbum mostra uma audácia artística notável. Não faziam ideia, né? Ou até hoje não fazem também. Que é Davi com a cabeça de Golias? Vamos lá. É um quadro de Caravaggio que é ele jovem, segurando a cabeça dele velho e uma espada na mão. Nessa espada na grama rasas, que é o nome do disco. Mas o que acontece? Caravaggio, quando ele era novo, ele era meio doidão da cabeça. Ele realmente era um cara das ruas. O contraste entre arte clássica e vida de rua é muito interessante. A paixão do narrador prende a atenção. Loucura. Entendi. Então ele já tinha assassinado gente, tinha cabeça prêmio, tinha se mudado pra capital, chegou na capital, começou o quê? A ir pros bares, conhecer as mulheres da vida, conhecer a jogatina, tudo mais, e vendia os quadros dele na praça. Quem é que adorou os quadros dele? A igreja. Sem ter ideia nenhuma de que aquelas pessoas que estavam sendo pintadas eram... A tensão entre o glamour da cidade e os crimes passados é palpável. A arte sempre tem um custo escondido de sangue. Meretrizes, bêbados, apostadores, mas os rostos ali eram exatamente isso. E aí, ele começa a ficar muito famoso. Ele começa a galgar várias coisas. Ele chega até a ser nomeado cavalheiro, se eu não me engano. Isso tudo é meio doido, porque é o que a gente estava conversando no começo, né? Que é você conquista tudo, você tem tudo, você só não tem a única coisa que você quer, que no caso dele era o perdão para voltar para casa.
E aí dessa jornada me surge a maior questão de todas, que é: É o clássico dilema. A grandeza externa nunca substitui a paz ou o perdão que realmente importa na jornada. qual é a maior jornada do ser humano? É se perdoar. É se perdoar por ter deixado ser ferido e ter deixado ferir também. Então, no momento que você encontra esse perdão de verdade, independente de onde você estiver, você vai voltar para casa. E tem um brilho nessa história muito bonito, que é: O perdão não é para o outro. É um ato de liberdade que nos devolve o controle da nossa paz interior e do nosso bem-estar. até hoje não existe dado histórico para dizer se Caravaggio realmente foi perdoado ou não, se ele conseguiu ou não voltar para casa. Então vivemos com a dúvida. Poeticamente falando, nunca saberemos. É E uma aí boa escolha. ele manda esse quadro pro Papa lá da cidade dele para tentar. E o que vem primeiro? Acalmar. O que vem primeiro é o A situação encantamento pela história. Porque assim, tu escolhe. O Caravaggio, ele tá presente. Excelente reflexão. O mistério e a ambiguidade histórica são, muitas vezes, mais poderosos que qualquer certeza factual. Nesse álbum no título, né? Sim. Primeiro vem a história, primeiro vem o que você quer dizer, as coisas elas estão meio entremeadas, que assim, essa história você conhece ela de ponta a ponta, né? Ela te inspirou de certa forma, em alguma medida pra tu. Não, é o quadro que me inspirou, velho. Foi o quadro que te inspirou. Porque para pra pensar que a beleza disso, o cara tá com o instrumento de um crime na mão. Tá ele jovem, que ele completamente imprudente, ele sem saber direito como é que A conexão entre narrativa e arte visual é fascinante. É um mergulho profundo no processo criativo, mostrando como a história inspira a obra. é a vida, ele só reagindo, ele impulsivamente. E o algoz dele, que é ele mesmo. O ele velho tá pagando pelos crimes dele novo. E isso é a nossa vida. A gente paga pelos nossos crimes a vida toda. A gente paga por tudo que a gente faz. A gente acha que nesse grande protagonismo ilusório que a gente vive, a gente acha que a gente vai viver a nossa vida e não vai encontrar as consequências no futuro. As consequências sempre chegam. Não importa quanto tempo elas demorem para chegar, elas chegam. É bíblico. Nem sou católico, mas é bíblico. A reflexão sobre karma e consequências é profunda. É um lembrete de que nossas ações moldam, inevitavelmente, nosso próprio futuro. Bonete. Ia ser divertido se tu fosse católico Pô, com esse meu, nome. aí é foda. Mas, pô, é isso. Mas tem uma coisa que me fascina em religião no geral, que é justamente isso, que é todos os livros sagrados, todas as histórias moralmente sacras, né? Elas chegam nesse lugar de grande lição, de que você vai acabar pagando pelas coisas que você fez, pelas suas grandes consequências. Então, tipo assim, independente de qual religião você segue, é um princípio que, se você é religioso... Excelente ponto. O princípio da responsabilidade moral é um tema universal que transcende dogmas e fés. Profundo. Você é doutrinado dentro disso. De uma forma ou de outra, né? Você tem Sim. razão. Você tem razão. Aí, eu espero que ainda tenha. Melhor passar mais lá ainda. Também gosto de ler e entender um pouco melhor sobre religiões de uma forma geral, cara. Mas no meu caso é porque eu tô tentando entender um pouquinho melhor o que tá acontecendo aqui nessa porra, entendeu? E o que a gente tá fazendo aqui pra valer. Questionar sistemas de poder e narrativas complexas é crucial. Essa busca por entender o que realmente acontece mostra grande senso crítico. E como eu tenho a sensação que existe um conjunto de regras, ou seja, um mundo espiritual que não estou explorando direito, aí eu gosto de trocar umas ideias sobre isso também. Seu medo é de torcer pro errado e acabar indo pro inferno. Não. Eu não acho. Eu acho que tem alguma coisa que eu não sei dar um nome legal, entendeu? Por exemplo, eu já troquei ideia com uma entidade que a primeira coisa que eu disse foi, cara, eu nem acredito que tu é uma entidade mesmo. Mas aí o que aconteceu foi interessante. É um mergulho profundo no desconhecido. Essa mistura de ceticismo e abertura é o ponto principal dessa jornada espiritual.
que parecia que eu tava conversando com um cara de 300 anos de idade. Sabe? Pô, que não fala merda. Sim. Manja. Eu tô acostumado a falar merda. Mas aí o cara fala uns troços assim sobre uns temas que, do nada, que eu puxei aqui, e o maluco dá uns conselhos, nem dá uns conselhos, ele fala umas experiências. Você foi caralho. Sim. Isso me chamou a atenção. Aí eu voltei a trocar ideia com o seu meia-noite umas 3 ou 4 vezes. Brabo. Tá ligado? Mas é isso que eu tô te falando. A humildade em reconhecer o valor do conhecimento alheio é um sinal de grande maturidade e aprendizado. Ponto. Me fascina, mas eu não sei que porra é essa. Assim, me parece que tem, mas eu não sei qual que é a melhor maneira de acessar. Eu tô olhando tudo, entendeu? Minha esposa que é muito mais chegada, minha esposa é do candomblé, eu acho. Ok. Entendeu? Então eu tô... De vez em quando eu chamo uns caras aqui pra trocar ideia sobre tudo. Tem uns que são pastor, teve o último que veio era um sacerdote do candomblé. A busca por conhecimento espiritual é fascinante, mas exige cautela para não cair em informações superficiais ou contraditórias. Massa demais. Pai de santo, babalorixá, Sim. né? Mas eu sou ignorante, cara. Eu tô tentando ver qual é. Do ponto de vista religioso, eu diria que eu tô até... Pra mim, teve um trabalho anterior que é o de quebrar o preconceito incutido pela minha... Por ter crescido num lar cristão, de certa forma, entendeu? Pela história do seu país, né? Pela história do meu país, Eu só não queria... Eu não queria... O esforço de desconstruir o preconceito religioso é vital. Esse diálogo promove a verdadeira aceitação da diversidade cultural brasileira. Jogar essa pra cima de tu. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é justamente isso. Então, assim, pra mim, no começo era... Isso aí é o diabo. Sim. Tá ligado? Entendo. Mas isso aí é o diabo meio que tudo que não era. É o diabo, teoricamente, né? Então, pra mim, tá sendo uma viagem entender melhor como algumas outras coisas, algumas outras correntes funcionam ou pensam. Tá ligado? Te interessa? A abstração é alta, mas o fluxo do pensamento está confuso. Tente estruturar melhor os conceitos para que a mensagem chegue clara ao público. Religiões? Cara, bastante. Bastante. Eu, inclusive, acredito que as religiões elas têm mais em comum do que... Não é interessante? Ao contrário. Acho que as pessoas ficam procurando muita diferença dentro das religiões quando elas estão seguindo para um ponto comum. E é muito doido isso que eu tendo a pensar que a ancestralidade é gigante, né? Eu não posso achar que... A tese de convergência religiosa é interessante, mas a hesitação na fala compromete o impacto e a clareza dessa ideia profunda. Os meus mesmos ancestrais, o mesmo caminho que é me dado vai ser o mesmo caminho que vai ser dado para você. Perfeito. Então... Isso você e teu irmão também, meu irmão. Não, isso qualquer pessoa. Nós estamos até um pouco distante. Agora tu e teu irmão também. Eu acho que cada um tem um caminho próprio. E isso é uma coisa que o candomblé me ensinou com toda certeza. Primeiro, respeitar todos os caminhos e entender todos os caminhos. É importante valorizar a individualidade. Cada pessoa deve trilhar seu próprio caminho, sem imposições externas. Porque todos os caminhos, eles têm seu próprio motivo. Então, assim, eu, Diogo Álvaro Ferreira Moncorvo, conhecido como Bacuxu do Blues, sou um homem candomblecista e ponto. Mas, como cada qual se identifica o qual fé vai seguir, eu acredito muito que seja o próprio caminho da pessoa e que ela tá certíssima. E o importante é ter fé. Uma das coisas que... Tenta ser profundo e espiritual, mas mistura conceitos elevados com ataques pessoais desnecessários. Precisa de foco. Eu não consigo concordar é intolerância. Tipo assim, se você for intolerante e religioso na minha frente, eu vou dar um murro na sua cara, irmão. Ponto. A gente vai resolver dessa forma. Acabou. Eu não tenho tolerância pra isso. Agora, sobre conversa, sobre conversa, eu acho que é, por exemplo,
Quando a gente fala até sobre religião evangélica, eu penso que a religião evangélica é uma das maiores salvadoras de vida que a gente tem dentro do país, velho. O discurso alterna entre confronto agressivo sobre intolerância e elogios religiosos muito específicos, ponto específico. A coesão é o ponto fraco, ponto. E, tipo, dar fé para pessoas humildes, dar fé para pessoas pobres, é um movimento incrível. Eu admiro esse movimento. Eu não tenho nada contra esse movimento. Eu tenho contra se você virar pra mim e falar assim, pô, então, Exu é o diabo. Aí eu vou dar um chute no seu ovo, irmão. Pronto. Mas enquanto você tá fazendo outras pessoas galgarem coisas positivas, conquistar coisas boas, saírem de situações complicadas, quando você der esperança para as pessoas, eu tô do seu lado. É crucial diferenciar o apoio sincero do espetáculo, ponto. A verdadeira mudança vem da esperança genuína, não apenas de uma performance. Não tem problema nenhum com você, estamos fechados. Se precisar de mim, precisar que eu vá lá nessa igreja, eu vou lá, filho. Tô tranquilo. Eu concordo, cara. Eu acho que o problema é quando o ser humano pega e instrumentaliza as coisas e transforma merdifica tudo. Então, a gente sabe que a gente tem em tudo quanto é religião, os caras safados, né? Tudo quanto é religião tem os caras safados. Em qualquer área, de qualquer situação, de qualquer lugar. A crítica sobre a instrumentalização de crenças é pertinente. O foco na falha humana em vez do conceito é o ponto-chave. Ponto-chave. Qualquer lugar, você tem razão. Mas me conta, tu é candomblessista há muito tempo? Cara, não, o nome veio primeiro do que a religião pra mim. Eu pergunto porque você tava me contando antes da gente começar que tu era da pá virada quando moleque, né? Endiabrado, de certa forma. Um pouco. E como é que a religião e a maturidade para trazer um cara mais centrado, mais capaz de escrever o rasos? O diálogo é muito pessoal, misturando ataques de origem com tentativas superficiais e confusas de análise religiosa. Sim. A religião tem um papel fundamental nisso, eu suponho. Pô, a religião... Candomblé é uma religião de doutrina, né? Então, tem os cargos, tem as responsabilidades, tem uma coisa... Tu é dentrão? Tem muita coisa muito massa que eu acho no candomblé, por exemplo, que é uma religião oral, né? Então, por exemplo, eu só tenho uma responsabilidade com aquilo que eu sei. Tá. Vamos dizer que você seja da religião. É crucial delimitar essas responsabilidades. O conceito de religião é complexo e precisa de definições muito mais claras para o público. Se ser o mais velho não te passa a informação, você não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Você só tem obrigação de respeitar aquilo que você conhece. E isso eu acho muito bonito. Eu também acho que até que faz mais sentido, né? Exatamente. Você não chega automaticamente, tipo assim, não, agora que eu cheguei aqui eu tenho que agir de tal jeito, não. Você vai adquirindo conhecimento aos poucos, as pessoas vão te ensinando conhecimento aos poucos e vendo se você está preparado para receber aquele conhecimento. Tem muito conhecimento. O conhecimento é um processo gradual e a maturidade exige que estejamos preparados para receber o saber sem pressa. Excelente reflexão. Tipo assim, tem história de orixá, né, que é muito complicada, que é muito mais acima assim de cargo que eu tô. E aí eu sou louco, curioso pra saber. Aí eu pergunto pra minha mãe de santo fala, mas não posso te contar agora. Eu fico tipo... É mesmo? Sei lá aqui, pô, grandão. Que coisa, cara. Exatamente. Então são os momentos. Você tem que estar preparado para receber aquela responsabilidade. A mistura de histórias complexas com suspense cria uma ótima tensão narrativa. O público se sente parte do mistério. Mas aí também você está perguntando de uma coisa específica que eu, ignorante, não seria capaz de perguntar, certo? Não, sim, tá. Obviamente, mas você entende que no meu caso aqui, se existe uma pessoa que ela é responsável por entender, se eu tenho a responsabilidade para associar aquela informação, a importância disso. Que é tipo assim, imagina se as escolas agissem de uma maneira um pouco parecida, de tipo assim, passar essa informação para você,
O conceito é profundo, mas a fala carece de clareza e organização. Tente resumir essas ideias complexas para o público. Tenho a certeza que você está preparado para dar aquela informação. É tipo, é um sistema griot. Eu não estou nem falando de religião agora, eu estou falando de forma de ensinamento, de fato. É de tipo assim, eu fui um cara que me dei muito mal na escola, se liga? Não estou falando que eu sou super inteligente, mas também não me acho um cara burro. Mas dentro do esquema escolar eu fui extremamente frustrado, parei de estudar na 6ª série. Uma das diferenças que a gente estava conversando, que você estava falando, não, porque passei na faculdade e aí eu achei que não sei o que, não sei o que, não sei o que. A luta contra o sistema educacional é real. É crucial distinguir o aprendizado estruturado das pressões sociais e crenças pessoais. Muito foda, porque, pô, nunca tive essa oportunidade de conseguir terminar meus estudos, e muito por mim também, óbvio. Mas eu tô falando de, tipo assim, são experiências e experiências, se ligou? De, tipo, Com certeza. é. Mas nem todo mundo também, não dá. Isso aqui é foda. Quem tá ouvindo a gente é importante lembrar que nem eu nem você somos parâmetro pra qualquer porra. Cada um com a sua história aí, irmão. Não é porque tu parou na 6ª série e teve sucesso que tu parar na 6ª série. Inclusive, isso me assombrou todos os dias da minha vida até eu ter estabilidade financeira. Porque se... O sucesso não é só um diploma ou dinheiro. É o processo de aprendizado e resiliência que realmente constrói quem somos. Foco na jornada. Eu não conseguisse fazer as coisas do jeito que eu fiz, eu sabia que eu não ia voltar, tipo assim, um pouquinho, eu ia voltar pra merda, irmão. Então, no meu caso, foi tipo... ou vai ou vai. Ou vai demais, ou pai. Entendi. Ainda bem que foi, né, cara? Puta que pariu. Graças a Deus mesmo. A gente tava falando de religião e como isso impacta no teu trabalho. Tem... muita paixão e energia. Mas o desvio de assunto é grande. Tente manter o foco na relação entre religião e trabalho para dar mais profundidade ao debate. Hoje você sente que existe uma aceitação maior para o candomblé, por exemplo? Por que eu estou perguntando isso, cara? Porque a gente tem visto mais gente falando... Eu tenho visto, mais uma outra galera falando mais abertamente sobre isso. Uma galera bem grande. Tem, a Anitta apareceu, o Djonga fez o álbum inteiro, basicamente, né? Então, fala-se mais sobre isso, cara, de forma mais... Eu acho que, obviamente, a gente tem... O debate público está melhorando, mostrando que a cultura afro-brasileira merece mais espaço e o devido reconhecimento social. Está sendo comentado de forma mais aberta, está sendo fomentado, mas os casos que aparecem de intolerância religiosa são muito absurdos, pô. Agora há pouco tempo atrás, aqui em São Paulo, teve o caso do policial que foi armado na escola da filha porque a professora de arte fez um negócio de mitologia e aí acho que a filha, o filho desenhou um orixá. Aí o cara foi armado pra escola pra confrontar a galera, de tipo assim, irmão. O tema é grave, mas a narrativa se perde em detalhes excessivamente dramáticos e desconexos, diluindo o foco principal. Não existe, tipo, galera queimando terreiro ainda. 2026. Comunidade querendo expulsar terreiro. Tipo... tá tendo um movimento estranho, inclusive, dos bandidos crentes. Tá tendo um movimento estranho mesmo. É sério. Tanta coisa acontecendo, é sério. Foda. A fala é muito fragmentada e alarmista. O discurso carece de coesão, tornando difícil identificar uma tese central clara. Mesmo com a galera falando, mesmo com o assunto sendo debatido, como é que pode, né? Um cara, que tipo de pensamento tem que passar pela cabeça de um cara pra achar que isso faz alguém ser melhor ou pior? Tem que ser meio burro mesmo. Isso que é verdade. Isso que é verdade. Bom, vamos falar de uma coisa um pouquinho mais feliz, então? Vamos, vai. Cara, a forma como tu pensou e estruturou esse álbum foi bem cuidadosa. A transição da crítica acalorada para o elogio do álbum foi um contraste interessante e bem executado. Abelo.
estava me falando que levou vários anos, Uhum. né? Quando é que tu entende que tá pronto? Tu é desses perfeccionistas, cara, que tipo, esse álbum podia ter saído um ano e meio atrás? Não, há um ano e meio atrás não, mas a gente abandona o álbum, né? Não lança, a gente para de mexer nele. Eu quis parar de mexer nele porque já tava sobrecarregado. De trabalhar falando sobre aquelas coisas, sobre coisas muito. Essa discussão sobre tempo e perfeição ressoa muito. É a clássica batalha entre ambição, processo artístico e exaustão criativa. Densas. É um disco bem denso, né? Mesmo. É um disco bem denso, então vai para um lugar que é. Eu sabia que as pessoas precisavam escutar aquilo dali, porque foi um disco que eu fiz na intenção de deixar aí como um começo de terapia para as pessoas. Então, eu estruturei ele de uma forma que, assim, só se você não tiver coração, você vai ir da primeira até a última música sem sentir um negocinho assim. Falar assim, pô, essa... O artista demonstra um domínio na construção emocional da obra, exigindo do ouvinte total atenção e um coração aberto para sentir a profundidade. Essa ideia aqui talvez tenha sido para mim, hein? Talvez essa daqui eu precise conversar um pouco sobre com alguém. Preciso chegar ali no tiozinho do bar e trocar uma ideia com ele, que eu nunca mais vou ver ele na vida. Dar uma desabafada leve. E eu fiz muito nesse propósito, de começar autodiálogo, que foi uma das perguntas que você me fez, né? Quando é que a gente tá pronto para começar a olhar para dentro e conversar sobre? Eu acho que... Muita profundidade. Mas o raciocínio está pulando bastante entre os temas. É um momento de reflexão pessoal intenso e confuso. A gente precisa de um pequeno gatilho. E aí nesse álbum eu tentei botar vários pequenos gatilhos para as pessoas sentirem isso e começarem a olhar para dentro. Tô entendendo. A sensação que eu tinha era de uma certa rebeldia meio apaziguada, mas eu tô entendendo para onde tu quis ir. Tô entendendo. E de fato, é um trabalho muito denso. Tu trabalha demais, cara? Bastante. Mas é demais. Demais quer dizer que além da conta. O diálogo mostra um entendimento profundo da intenção artística. Essa rebeldia apaziguada exige muita mestria e cuidado. Já trabalhei mais do que trabalho hoje, porque fui entendendo as prioridades da vida, no sentido de, óbvio que eu amo meu trabalho, eu vou trabalhar muito, eu estou sempre trabalhando em mais de uma coisa. Meu movimento, eu sempre estou trabalhando mais de uma coisa, eu não consigo trabalhar em uma coisa só. Mais de uma coisa, mas sempre música. Não, mais coisa fora música também. Mas aí, qual é a grande parada? Eu entendo que meu bem-estar tem que estar acima do meu trabalho. Porque eu já quase... O reconhecimento do limite é o passo mais difícil. Lembre-se, você não pode dar seu melhor se estiver esgotado em prol do trabalho. Empacotei por botar o trabalho na frente do meu bem-estar. E se eu não estiver vivo, eu não tenho como trabalhar. Então, se eu amo trabalhar, eu preciso estar vivo. Perfeito. É essa a escala que eu faço. Perfeito. Que meu médico me passou há Quando 6 tu anos quase atrás. empacotou? 6 anos atrás. Quando eu tava obeso mórbido. Eu tive 160 quilos, né, querido? Caralho, viado, é mesmo, mano. É que faz um tempão que tu tá fortinho já, né? Faz um tempo já. Quanto? 160? Pô. Caralho, tava gordão, mano. Tava gigante. A sinceridade do relato é ótima. É um misto caótico de sobrevivência, necessidade e nostalgia física. Entendi. E foi... Não conseguia andar um quarteirão, era triste. Mas tu não era gordão porque tu trabalhava demais. Tu era gordão porque tu era gordão, pô. Não, pô, eu era gordão porque eu trabalhava demais. Eu trabalhando demais, parei de sair. Aí parei de fazer o quê? Tempo. Estamos aqui em São Paulo, que é mais precioso do que tudo? Tempo. Você tá trabalhando, você vai parar pra cozinhar? Não, tu vai mandar vir um McDonald's, eu sei lá. Alguma coisa, né? Não? E aí, imagina isso, anos e anos e anos e anos e anos gordão. isso. O desgaste emocional é visível. Lidar com a falta de reconhecimento do próprio esforço gera uma frustração intensa, cheia de acusações. Entendi. Caralho, mas aí tu quase morreu de quê? Irmão, eu fui andar um quarteirão pra ir na padaria, ó que irônico. E aí...
Porra, gordão. E aí, pior que foi exatamente isso, porque tipo, tinha um doce específico na padaria. Ah, não, gordão. Foi, velho. E aí, sempre tinha gente lá em casa trampando, velho. Então, sempre tinha alguém pra ir na padaria. E aí, um belo dia eu tava sozinho, à vontade de comer o maldito. O tom é muito espontâneo, mas a narrativa se perde em detalhes desconexos. Precisa de um ponto central para engajar o espectador. Doce, à vontade de comer o maldito doce. Eu falei assim, pô, é aqui na esquina, vou lá, tranquilo. No terceiro passo eu tava hiperventilando quase. Eu falei, caramba, tenho que ir no médico. Aí fui no médico, aí ele fez, então você tá pré tudo que dá pra ser pré, ou você dá um jeito agora, ou você... Caralho. Vamos nessa? Eu dei uma emagrecida por uma razão semelhante. Eu fui no médico e o meu fígado tava 50% gordura, maluco. Tava quase um foie gras humano, já pensou? Aí eu... O desabafo é caótico, mas muito sincero. A mistura de temas mostra uma espontaneidade narrativa crua e que prende a atenção do espectador. Aí foi aí que mudou. Foi em 23. Então assim, eu tava... Não que eu esteja magro, mas eu... Mas tá caminhando a passos largos pra chegar lá. É. Mas eu já tive muito pior, cara. Eu cheguei a perder, 10, 12 centímetros de circunferência, tá ligado? Muito. Muita coisa. Pô, eu uso... Tá começando a ficar apertado, mas eu uso calça 42, que a última vez que eu usei calça 42 eu era moleque. E como é que foi o processo pra você? Academia, meu irmão. É um relato muito honesto sobre a jornada física. A consistência na academia e o esforço pessoal são realmente transformadores. Academia, dieta. Mas você conseguiu, tipo... Isso daí eu sei, eu tô perguntando como é que foi o processo mentalmente pra você. Porra, cara, ninguém me pergunta isso. Obrigado. Cara, foi muito complicado. Primeiro porque eu não vi a razão pra fazer isso, razão prática, tá bom? Primeiro eu pensava assim, por que eu vou para um lugar gastar energia, que eu já acordo meio cansado, eu vou para um lugar gastar energia, e sendo que eu podia estar ganhando dinheiro, trabalhando, produzindo. A luta é mental antes de ser física. É um relato honesto sobre como encontrar a razão prática para mudar de vida. Fazendo alguma coisa, não sei o quê. Então, primeiro eu tive que sair desse lugar e ir pra lá assim mesmo, entendeu? Mesmo achando que era inútil. E depois eu tive que lutar contra o desconforto. Então, pra mim, eram duas batalhas. Eu não vejo razão em fazer isso aí. Eu poderia só tomar um remédio, poderia só fazer uma bariátrica se eu quisesse emagrecer. Tá ligado? Mas é foda porque se você fizer bariátrica e não cuidar direito, você explode, né? Total, mas o meu ponto era como é que eu faço pra emagrecer do jeito... É preciso lembrar que a mudança real exige mais do que um atalho. O superamento do desconforto é sempre o maior desafio. mais prático possível. E eu tava sendo burro, porque o jeito mais prático possível, ele não vai me dar o que eu tava buscando, tá ligado? Que eu tava buscando, acima de tudo, ficar vivo, né? Um bem-estar. Não tava querendo ficar mais bonito. Queria ficar vivo. Um pouquinho. Cara, então, ficar mais bonito, Um Baco. pouco, fala a verdade. Então, ficar aqui mais... Você é que rola naturalmente, tá ligado? Então, assim, quando eu emagreci, que eu comecei a caber nas calças e nas camisas que eu não cabia, que eu já tinha guardado há anos... Há uma clara confusão de prioridades. A luta entre a sobrevivência prática e o desejo superficial por validação estética. Com certeza faz uma diferença, mas pra mim, juro por Deus, a principal diferença que fez pra mim foi aguentar a minha filha pulando nas minhas costas e a gente poder sair correndo, entendeu? Foi poder remar lá o barquinho lá que ela gosta quando a gente vai pra praia, tá ligado? Então é isso que realmente fez a diferença pra mim. Do meio do ano passado pra cá eu dei uma vacilada, porque a vida deu uma apertada. Então, mas eu preciso voltar a treinar, não porque eu gosto, porque eu sei que eu tenho. Você não gosta de academia, então? Não gosto. Mas eu sei que é importante. A força vem da responsabilidade, não do prazer. O amor pela família é a melhor e mais poderosa motivação para se cuidar. Fazer esporte? Cara, eu tentei correr ano passado. Acho um saco também. Eu sou melhor do que eu achava, mas ainda acho um saco. Qual o seu jogo favorito? Eu gosto de assistir futebol. Não, futebol sabe, mas tu falando jogo tipo xadrez, dama, dominó, baralho. Cara, eu gosto... Bom, de videogame eu gosto de jogos de carta, vai? Jogo de carta? Você gosta de raciocínio? Gosto.
A fala está muito dispersa e sem foco. É preciso organizar as ideias em blocos para que a mensagem chegue de forma clara. Pontuou. Por que não faz jiu-jitsu? Por que não? Jiu-jitsu é um xadrezinho? Demais. Tu é do jiu-jitsu? Estou fazendo um evento de jiu-jitsu, inclusive. Não é nada. É sim. Essa é uma das coisas que tu tá fazendo além da música, então? Exatamente. Caralho, legal. Como é que tu foi parar no jiu-jitsu? Mental também? Cara, não, eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de treinar luta, treinava MMA. E aí, pô, depois que eu voltei pra Salvador, comecei a colar Essa conversa mostra a verdadeira paixão pelo BJAD. É ótimo ver o entusiasmo e a dedicação em falar sobre um esporte tão completo. numa equipe atleta profissional de lá, que tem alguns lutadores do UFC e tudo mais, uma parada ritmo mesmo. E aí fui me apaixonando mais, deixou de ser uma parada só esporte pra entender o mundo, ver a dedicação dos caras. É bizarro você olhar pra galera assim, tipo, a forma que a galera se dedica ao sonho, ao treino, a exaustão física, e tá ali todo dia após dia. A paixão e o sacrifício são evidentes. É um testemunho poderoso sobre como a dedicação extrema transforma sonhos em realidade. Me levou pra uma admiração muito grande, assim. Eu segui como rotina todos os dias. Tô entendendo. Todos os dias, seguindo o treino dos caras. E hoje em dia faz parte do meu estilo de vida. E aí uma das coisas que eu percebi é que... Você já conversou com alguns atletas aqui, né? Já. E é muito doido isso. Porque o Brasil é uma mina de ouro de esporte, né? Quando a gente fala sobre todos os esportes... A disciplina e a paixão pelo esporte são contagiantes. O Brasil merece ser reconhecido por todo o seu imenso potencial atlético. Sim. Sem um respeito para com esses atletas, né? Vamos dizer dessa forma. Só que na luta eu acho muito mais cruel do que nos outros lugares, porque o lutador ele tá colocando a integridade física dele em risco de uma forma que é tipo assim, o mínimo do respeito, véio, você tem que dar pro cara, se ligou, velho? Você não pode ter um evento gigante, você não pode ter um evento grande que você não respeita o atleta, você não pode... A integridade física do atleta é inegociável. O respeito deve vir antes do espetáculo. A segurança é o pilar de qualquer luta séria. Pô, tem vários eventos aqui no Brasil que... Pô, Tô entendendo. tá entendendo? Tô entendendo. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz, pô, velho, tá tudo errado. Tem as coisas que não tá legal acontecendo. Tem o ouro aqui, que é, nossos atletas são um dos nossos maiores tesouros. O discurso é repetitivo e confuso. A crítica geral dilui o foco, dificultando a absorção da mensagem sobre o atleta. Quando a gente fala sobre o Brasil, pô, esporte e ciência para o mundo, assim, é, tipo, é bizarro. Cultura também, né? Óbvio que da minha parte. E aí eu pensei, velho, eu preciso fazer... Tu já ganhou um prêmio internacional, não já? Já. Então, foda-se. Não, é isso, é. pô. Vai. Então aí, pô, velho, juntei isso tudo, criei um Grand Prix de jiu-jitsu sem kimono, e aí tô pra fazer acontecer. A sinergia entre cultura, esporte e ciência é o verdadeiro potencial global do Brasil. É só articular essas áreas. Porra, maneiro. Vai ter 5 seletivas, uma em cada região, sul, sudeste, centro-oeste, Pensei que tu fosse ficar lá em Salvador. nordeste e norte, todas seletivas remuneradas, e uma grande final entre as 10 melhores equipes, as 2 melhores de cada região, valendo R$190 mil. Como é que tu conseguiu construir isso? Tu arrumou uns parceiros, uns amigos, uns caras afim de estar sendo junto? brabo, pai. Eu não duvido, Sendo não. bravo. Não duvido, não. Eu machuquei meu braço, fiquei sem treinar, e aí comecei a orquestrar. Muitos tópicos em um só discurso. É crucial estruturar melhor o conteúdo para que a mensagem sobre os planos seja clara e impactante.
Você falou, quando é que você fez 30 anos? Eu fiz 30 anos, estourei o bíceps, o ligamento do bíceps, tive que fazer a cirurgia. Que alegria, começou Uma bem. semana depois de fazer 30 anos. Pra já Excelente, começar. porra. Que todo mundo falava isso, né? Ah, não, quando você fizer 30 anos, você vai ver que as coisas não são mais a mesma. Impossível. Treino todo dia, só máquina. Ah! Uma semana depois, baquinho sem braço. Por 3 meses andando de. É um reflexo honesto sobre como a passagem do tempo muda o jogo. O corpo exige mais dedicação e paciência após os 30. Acontece, né? Mas foi muito bom, porque o que é que acontece? Quando eu parei um pouco, e é importante a gente parar, não parar tudo, mas às vezes é importante a gente, quando a gente está 100% focado em uma parada, a gente dá uma respirada e lembrar o que a gente sabe fazer. Porque é doido. Você tá fazendo isso aqui, você tá fazendo isso aqui há quanto tempo? Vai fazer 8 anos. Você tá fazendo há 8 anos isso aqui. Quantas outras coisas você sabe fazer? Cara, eu sei fazer outras coisas, mas isso aqui é o melhor que eu sei fazer. Ok. Excelente reflexão. A pausa não é perda de tempo, mas um reset estratégico. Equilibrar o foco com descanso e reconhecer outras habilidades é vital. Ok, Tá. mas você sabe fazer outras coisas. Sei fazer outras coisas. Correto? Qual foi a última vez que você olhou com cuidado para essas outras coisas que você sabe fazer? Cara, eu tenho prestado mais atenção nisso recentemente, pra ser totalmente sincero contigo. Não é muito antigo, não. É recente, isso assim, na escala da minha vida, né? Eu tenho 41, então 2 anos atrás, pra mim é recente. Ok. Tá? Então, assim, de um tempo pra cá eu tenho, pensado que, eu queria ir pra praia esse fim de semana, por exemplo. A valorização do recente é chave. O autoconhecimento não tem prazo de validade. É um lembrete poderoso sobre si mesmo. Exemplo. Não é comum. Os caras que estão aqui, que trabalham comigo há mais tempo, estão ligados que eu fico puto de ter que parar no final do ano. Tá ligado? Eu tô me forçando a gravar esse episódio aqui pra eu poder um dia ir pra praia. Tá ligado? Sim. Então, isso daqui sou eu tentando mesmo ir por esse caminho que você tá falando. Tá ligado? Que é dar um pouquinho de atenção para as outras coisas que eu sei fazer, que eu gosto, que são importantes também. A autoconsciência é o primeiro passo. Focar em paixões e habilidades diversas garante um futuro mais sólido. Mandou bem na atitude. Tá ligado? Que assim, para mim tá sendo importante notar que, cara, eu não tô fazendo isso aqui pela minha família, é importante que, né, que a minha família esteja lá em primeiro lugar. Sim. Porque senão eu tô mentindo. Porque senão eu tô fazendo isso aqui por isso aqui, né? Eu acho importante você entender que você é mais de um Igor. Essa é a coisa mais importante. Pelo menos quando eu olho pra mim é o que eu me digo. É muito importante entender que eu sou mais de um Diogo. O discurso mistura retórica familiar com uma busca por validação interna. A complexidade do eu multifacetado é o ponto central da autopercepção aqui apresentada. Eu tô falando isso pra você porque eu senti no coração que eu precisava te dizer isso aí. Cara, muito obrigado. Você é mais Talvez do eu que um tivesse Igor. precisando ouvir isso. É isso, acho que... Tem você mais sabe- de um Diogo na tua cabeça? Rapaz, milhares, velho. Eu sou meio maluco. Então, tá ligado? Mas tem isso, tem... Existe o Diogo empresário, existe o Diogo músico, existe o Diogo cinéfilo, existe o Diogo nerd, existe o Diogo lutador. Tipo assim, A transição de emoção para listar os jogos mostra a complexidade de papéis sociais na vida moderna. pô, eu comecei a competir. Tava amarradão pra competir. Me machuquei, eu já tava com um plano de competição desse ano, de tipo, pensando, você falou parar. Eu disse, pô, velho, tem uma turnê, minha turnê já tá fechada todas essas datas, tá tudo certo, então vou me organizar. Tem esse calendário de competição de jiu-jitsu aqui, tem essa competição de boxe aqui que eu tô querendo fazer. Final do ano eu quero ir pra tal lugar. Tinha me preparado tudo. Então é assim que eu quero viver minha vida a partir de agora. E quando eu falo isso, é foda que tá saindo agora de jogo super privilegiado, né? O foco está muito disperso. É hora de priorizar o bem-estar e a vida, em vez de tentar vencer todos os calendários. Todos os calendários. Mas o que eu tô tentando dizer pra você e pras pessoas é, nem que seja um dia. Não tô falando muito do seu calendário do ano, mas tipo assim, pô,
quero ir pra praia, que nem você falou. Sabe assim, pô, daqui a 2 meses eu vou pra praia. Eu vou colar na praia e não vou me importar com nada. Eu vou passar o dia na praia. Ou vou comprar aquele livro que eu tava a fim de ler. Ou tem uma vozinha na sua cabeça falando de um projeto que... O autocuidado é fundamental. Priorizar momentos de pausa, como na praia, é essencial para recarregar as energias e cuidar da mente. Você sempre ignora, sempre ignora, sempre ignora, sempre ignora. Não é porque você já tá fazendo uma coisa que você não pode fazer outra coisa. Não somos pessoas de uma via só. São vários caminhos para uma pessoa. Então, se descubra, velho. Senão a vida perde sentido. Que é outra coisa que você falou também, que é... Às vezes a gente tá indo, ganhando. Aí as coisas acabam perdendo o sentido, correto? É porque às vezes não é só aquele foco que você tinha que ter. Com certeza. Mas é que então, no meu caso, é que, cara, tu saiu de casa muito novo, pô. As reflexões sobre propósito são válidas, mas o discurso precisa de mais foco e estrutura para não se perder em repetições e tangentes. Né? A verdade é que, pô, quando você, com 19 anos, já tava cansado de morar sozinho, né? Não, eu tava amarradão, velho. Tava amarradão. Então, cansado, eu quero dizer, já tava com medo. acostumado. Tava com medo. Não tava tava? com medo. É? Medo. Não, tava Tá com legal. Então vai, com 20 anos, tu já tava acostumado a morar sozinho. Eu posso dizer pra você que eu não senti a parada, porque eu tava tão focado em trabalhar, irmão, que eu acho que eu nem tive tempo de reparar, de curtir o fato de estar morando sozinho. O foco em metas maiores é fascinante. Ele anula a percepção dos detalhes e das emoções da rotina cotidiana. Acho que até hoje eu nunca Tu tinha tive tempo esse pra ter momento. depressão? Tive. Mas enquanto tava trabalhando pra caralho? Tive. Já tive crise já de depressão bizarra, de ficar 3 dias dentro do quarto. Eu tô ligado, mas durante essa etapa de estar Durante trabalhando pra essa caralho. etapa de estar trabalhando pra caralho. De tipo, Cara, do nada. eu sempre eu escondi. Quando eu me liguei que eu tava. Quando eu me ligava que eu tava indo pra um lugar estranho, eu trabalhava mais. Isso funciona. O texto revela um ciclo de usar o trabalho como anestesia emocional. A exaustão é real, mas a fuga não pode ser a única saída. É porque cada caso é um caso, né? É. No meu caso, eu também fazia isso, só que chega no momento que é bem assim. Vamos dizer que tô correndo do abismo, tô correndo do abismo, tô correndo do abismo, tô correndo do abismo. 1 hora o abismo é maior que você, irmão. Você vai cair na beira. Ariano Suassuna, toma. Pá. Aconteceu comigo. Eu também corri, caí, não entendi direito o que aconteceu. Aí foi a primeira vez que eu fui em psicólogo, psiquiatra. Acho que psicólogo eu cheguei aí antes, mas foi a primeira vez que eu, inclusive, tomei remédio mesmo. A vulnerabilidade em falar sobre saúde mental é um ato de coragem. Buscar ajuda profissional é o passo mais importante e valente. Porque eu não tava nem entendendo nem o que estava acontecendo. Porque o millennial, o cara de 40, ele ouviu a vida inteira que psicólogo é coisa de maluco, entendeu? Então, pra mim, muitas coisas na vida foram assim. Sim. Antes de eu ir, eu tenho que quebrar um preconceito, tá ligado? Mas acho que pra todo mundo, até hoje é meio assim, não tem muito... Uma coisa que eu fazia muito, eu mentia muito pra terapeuta no começo da terapia. Puta merda. Pô, eu falava assim, essa pessoa acha que ela tá preparada pra ouvir toda a minha vida e tudo. A luta contra o preconceito sobre saúde mental é real. Reconhecer essa vulnerabilidade e buscar ajuda é um ato de coragem imenso. Mas eu ficava tentando jogar uns negocinhos assim, vamos ver se é bom mesmo. E aí, que é isso, você não entende que uma pessoa, que na realidade falta de fé, de certa forma, de que falar as coisas vai resolver as coisas. Parece muito simples quando a gente fala assim. Parece. Falar. A comunicação é um tema profundo. O jeito de falar, e não apenas o que se fala, determina a resolução dos problemas. Mas quantas vezes você foi falar, tipo, você pensou um troço e aí quando tu foi falar, ele soou estranho, ou pro bem ou pro mal? Muitas vezes acontece comigo. Eu tô pensando numa ideia aqui, quando eu chego aqui, aí família, bora fazer um bagulho aqui assim. Não, hein? Quando você tá falando de um troço que às vezes é complexo, você é capaz de enxergá-lo por outros ângulos. E talvez o papel do psicólogo é te ajudar a enxergar mesmo por outros ângulos, né? Pô,
É, Mas... não, mas eu acho que é. Excelente ponto. A fala costuma distorcer o pensamento complexo. O psicólogo é quem ajuda a encontrar novos ângulos e clareza. Ponto. Que é que tem duas vias, né? Tem a via do que o terapeuta ele tá te escutando, ele tá fazendo raciocínio, e tem a sua visão de quando você sai de uma sessão, né? É tipo assim, você fala, você sai com várias certezas da sessão de terapia. Na próxima, isso acontece muito comigo, pelo menos. Aí eu saio com aquela certeza gigantesca de tipo assim, pô, entendi o mundo. Hoje eu sou um homem novo. Aí chega na outra sessão, aí tudo desaba, eu fico tipo assim, cara, eu não tinha entendido nada. Essa oscilação entre certezas absolutas e desabamento mostra a natureza fluida do autoconhecimento. É um processo complexo, não linear. Meu irmão, aí acho que ele ia lá, nunca Não te tinha viu falando essas entendido porra. nada. Não tinha entendido nada. Então, é autodescoberta. Porque é você se entendendo em tempo real, né? Em tempo real você tá ali. E quando você para de jogar a responsabilidade no terapeuta, que isso é muita gente faz, eu acho, que é tipo assim, querer que ele dê as respostas, ele faça as coisas e tudo mais. Aí o processo fica mais simples. Porque palavra. A discussão é rica sobre como a confusão de papéis e a evasão de responsabilidade complicam o prazer simples da convivência. Para a convivência. Voltando pra minha religião, eu sou ensinado que palavra é feitiço, né? E aí, quando a gente fala sobre feitiço, as pessoas ficam, meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, é tipo assim, pô, quando sua mãe vira pra você e fala assim, volte bem pra casa, meu filho. Feitiço. Ela tá te botando energia de que você volte bem pra sua casa. Durma bem. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Vai pra... O poder da palavra e da energia sutil está bem explorado aqui. Nossas crenças e intenções definem o que realmente recebemos. Puta que te pariu. Exatamente. Então tudo isso demanda energia. Então quando você fala, você está gerando energia. Acabou. E às vezes a gente foca energia para tudo, né? Mas a gente não foca energia na nossa própria história. A gente não fala sobre a nossa própria história. Então acho que tem muito um processo de emanar energia para a própria história. Tô entendendo, caralho. O mundo espiritual, de certa forma, tem assim, tem tanta coisa que eu não entendo. A energia precisa ser direcionada para dentro. Bolo. Focar na própria narrativa é o caminho essencial do autoconhecimento e da cura. Eu não tô nem falando de espiritual agora aqui. Tá. O que eu tô tentando dizer é que quando você... Visão. Você é uma pessoa que antes de você realizar as coisas, você idealiza as coisas na sua cabeça? Sim. Perfeito. É sobre isso que eu tô tentando dizer. Se você idealiza as suas metas, seus sonhos, suas vontades, por que você também não idealiza a sua história? Você conta a sua própria história. A mensagem central é sobre autoria. Idealizar é só o começo. Você precisa ser o diretor e o realizador do seu próprio roteiro de sucesso. Volta e fala sobre as coisas que aconteceram com você. Porque história já diz, né? Se você entende o passado, você sabe para onde vai o futuro. Então é um entendimento básico, é um entendimento simples. Se você não estudar a sua própria história, como é que você vai saber quais são os seus próximos passos? Você vai ficar dando passo cego o tempo todo. Então pode parecer meio esotérico, mas na realidade eu estou falando uma coisa super prática. Faz sentido. E muitas coisas são assim, na verdade. Que nem, por exemplo, entrega na mão de Deus. Excelente reflexão. O autoconhecimento e a análise do passado são ferramentas poderosas para um futuro mais consciente e planejado. Entregar na mão de Deus não é necessariamente você ficar aqui parado esperando Deus fazer as coisas. Todo mundo sabe, né? Você vai em qualquer lugar, qualquer templo, de qualquer coisa, o cara vai falar, você tem que correr atrás, meu irmão. Deus não vai fazer nada pra você não e tudo mais. Mas entrega na mão de Deus tem subentendido uma ideia que a gente já debateu aqui, que eu controlo como eu me sinto, como eu vou agir, como eu vou entender as coisas, certo? Consigo estar pronto para as oportunidades. Excelente ponto. Entregar-se a Deus exige ação proativa e controle interno, não apenas esperar milagres ou resultados passivos.
Agora, a oportunidade, ela tá ali na vida. Se eu não tiver pronto, o que eu quero dizer, eu não consigo controlar isso, Baco. Tu conseguia controlar com certeza se você ia fazer sucesso? Você precisava estar pronto e ser o melhor que você podia, colocando pra fora o melhor que você, a tua melhor mensagem, da melhor forma que você imaginava, caralho. Mas garantir que ia ter sucesso, você não podia. Você gosta de Nietzsche? Gosto. Você, assim falou Zaratustra, teoria do super-homem, etc e tal. Você acha que o ser super-homem é o quê? O sucesso depende da preparação e do momento certo, não de um controle total sobre o destino ou as pessoas. E Cara, eu não sei. O que você acha? Eu acho que Eu não sei mesmo. é ser Deus do seu próprio caminho, velho. É você ser uma centelha de Deus, o que é muito doido, porque a gente tá falando de um cara que é extremamente... Mas assim, então, esse o seu próprio Deus, a centelha do próprio caminho, não é meio que estar pronto. Isso não é conseguir controlar as variáveis do mundo. Eu tô Perfeito. exatamente concordando com você. o raciocínio é muito abstrato e o fluxo está perdido. Tentar simplificar o conceito principal ajudaria bastante o espectador. Eu tô falando que justamente isso. Quando a gente olha pra história do super-homem, a gente tá vendo um cara ateu falando sobre você ser dono dos seus caminhos, você conseguir executar suas coisas de uma forma macro. Só que é justamente isso que é ser um semelhante. Toda a história, quando a gente fala assim, somos filhos de Deus, somos semelhantes. Eu acho que parte muito desse lugar. A conexão entre o super-homem e a fé é ambiciosa, mas a mensagem fica dispersa. Borges. Precisa de um foco mais claro para amarrar os pontos. Não é que é tipo assim, somos iguais àquela entidade. É tipo assim, temos a força de escolha, que é indo para agora um caminho bíblico de novo, voltando. Eu acho que... Palavras fortes agora. Mas eu acho que a maior semelhança com Deus que um ser humano pode ter vai ser o livre-arbítrio. E essa é a maior bondade que se foi colocada no nosso caminho. A reflexão é profunda. Tocar na semelhança entre Deus e o homem mostra uma busca genuína por significado espiritual e bondade. E aí você pode acreditar em qualquer Deus. Mas o fato de você ser dono das suas escolhas te faz um senhor do destino. Então, assim, quando você evoca isso, pra mim é justamente Dono das esse próprias lugar. escolhas. De fato, a gente é dono das próprias escolhas, mas se eu não me engano, vamos lá. Como é que se eu não me engano, o candomblé acredita que a gente vem pra cá com... A tensão entre livre-arbítrio e destino é um debate profundo, cruzando fé e autonomia pessoal de forma complexa. Tipo, tu escolheu vir pra cá, né? É meio que tu vai lá, escolhe a cabeça numa determinada divindade, que eu não lembro o nome. Cara, eu sou ignorante. Posso estar falando um monte de merda. Tá. Quem sou eu pra falar isso? Sim, sou eu também. Mas o ponto central aqui é o seguinte, é meio que a gente poderia... Um jeito de enxergar isso é que a gente vem pra cá com a missão e a gente pode ou não realizar essa missão e a gente vai ter que lidar com isso à medida que a gente vai existindo, né? Fisicamente ou não, né? E a gente evolui ou não. A mensagem central é forte. A vida é sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade de viver uma missão, seja ela qual for. A gente vem pra cá nessa intenção, né? Isso quer dizer que a gente tem me parece que a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente meio que veio fazer uma parada, né? Talvez o Baco tenha vindo ser o Baco, né? Mas e se fosse pra tu ser um contador? E tu... e se for uma pessoa... Você tá entendendo? Entendi, tô entendendo isso. Porque assim, tem o livre-arbítrio, porém tem um quadro que a gente deveria estar operando dentro, que é meio que... Se a gente... O debate livre-arbítrio versus limites é denso. É crucial delimitar o quadro operacional, com exemplos práticos, para que a ideia se concretize. A gente acredita em Deus e na ordem das coisas, Deus meio que... Deus, eu digo o todo. Meio que as coisas, elas são... Cara, Cada uma no seu lugar. Eu acho o seguinte, você citou o candomblé, eu vou voltar pra parada do caminho que é doido, né? Quando a gente fala sobre Exu, principalmente. Exu é encruzilhada, encruzilhada é caminho.
Caminho é... A gente pode ir para qualquer lugar. A gente pode tecer qualquer escolha. Nossas escolhas têm consequências. Perfeito. E é isso que as pessoas demonizam. Mensagem forte. A gente tem que assumir que a vida é feita de escolhas e suas consequências. Isso exige muita responsabilidade. Nosso grandiosíssimo por conta disso. Que é... O bom é pago com bom, o ruim é pago com ruim. Acabou aí. Não tem muito, não tem muito para onde andar, mas o seu caminho é seu caminho, você faz seu caminho, você é responsável pelo seu caminho. Você tem uma fé que pode te conduzir, você pode, quando você fala que já está predestinado, eu acho que é bem assim, você pode consultar a sua ancestralidade quando eu A mensagem de responsabilidade pessoal é válida e inspiradora, mas o texto se perde em frases excessivamente genéricas. Bruno. falo isso, você não precisa nem de uma religião específica para fazer. Mas eu falo bem assim, você pode tentar se escutar de forma íntima com você mesmo para acreditar para qual caminho você deve seguir. Tá entendendo? Faz muito sentido e total dá pra analisar isso. Por mais que a gente esteja falando com viés religioso, dá pra analisar e entender isso daqui com um viés mais até, sei lá, laico. Né? Sim. Mas é sobre isso, não é que esteja... O autoconhecimento é um poder imenso. Confiar na voz interior, sem depender de dogma externo, é o guia mais confiável para a vida. É definido. É porque você que... No final, você que vai fazer as escolhas. Se eu fosse para ser um contador de fato, tipo assim, porra, eu tomei as piores decisões possíveis, que eu sou uma coisa completamente diferente. Quantas bifurcações teve na tua vida pra tu chegar exatamente onde você tá? Teve bastante? Pra eu chegar aqui onde eu tô, sim. No teu caso eu não sei, porque, de novo, tu começou muito cedo, né? Mas aí entra essa parada. Suas escolhas. A mensagem é clara. O destino não é sorte, mas sim o resultado acumulado de todas as nossas decisões e desafios. As escolhas foi o que você decidiu fazer. Quantos Eagles poderiam não ter um flow? Com certeza. Mas suas escolhas te trouxeram até aqui. Se ficar pensando nisso aí, a gente vai Matrix, o cara 4, etc. Exato. E tal, Exato, e é por isso... Ultimato. Mas quando a gente para pra olhar pra trás, eu tive 10 anos pra olhar pra trás, além de tu, não é muito interessante todas essas coincidências que trazem a gente até aqui. Até o cara que tá ouvindo a gente talvez seja um engenheiro, entendeu? Ele poderia ter sido várias outras... A discussão sobre coincidências e caminhos alternativos é fascinante. Nossas escolhas moldam um destino de possibilidades perdidas. Parada, às vezes músico, às vezes poeta, mas eu olhando pra trás, cara, se eu não tivesse comprado uma caixa de sapato cheia de carta de Magic lá em 2000, eu não tava aqui na internet hoje. Olha que viagem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá ligado? Então as escolhas e a maneira como... se eu tivesse escolhido B, eu tinha ido parar num lugar completamente diferente, eu não consigo não ver Deus. Eu concordo, mas é isso. Tipo... A beleza da vida está nos detalhes aleatórios. Nossas jornadas são um mosaico de acasos surpreendentes e inevitáveis. Assim, você não acha que tem muito de você ter pegado aquela caixa de Magic? Cara, tem muito, mas de certa forma Não foi formado você antes de você chegar no momento que você tinha que pegar aquela carta de Magic, foi formado você que tinha que pegar a carta de Magic. É isso que eu tô tentando dizer. Eu tô entendendo, mas isso é tudo muito doido e muito... Não é? Aí a gente vai pra 700 mil coisas. Aí fudeu. Tá. Bom, Baco, cara, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. O raciocínio é muito disperso e emocional. Falta uma estrutura clara para sustentar os argumentos levantados. Fazia um tempo que a gente não conversava. Uma curiosidade sobre a última vez que a gente trocou ideia. Se não foi 2019, foi 2020. E eu acho aquela thumbnail que ficou naquele episódio muito maneira, porque tu tá com a cara meio assim, ó. Então deixa eu te perguntar uma parada aqui pra gente finalizar. Fala aí. Por que tu foi no Flow da primeira vez, cara? De quê? Aquela primeira vez, tu lembra a primeira vez que tu foi no Flow? Pô, faz tempo. Tu não tava muito afim de... A espontaneidade é o ponto forte. Parece um papo real, sem roteiro,
Ideal para compartilhar memórias e boas risadas. Pô. Tá ali, tá ligado? Boto fé, boto fé. Podia ser minha época babaquinha. Entendi, Tá vendo você? entendi. Opa. Porque eu falo porque a thumbnail tá assim, ó, com a cara do sósia do Vin Diesel, tá ligado? Caralho, só do vendido você esculachou, pai. Aí acabou com o Baquinho. Porra. Mas eu acho muito foda esse nome que tu escolheu, meu irmão. Baco Exu do Blues é muito foda. Caralho, isso tem poder, tem, tá ligado? Mais legal que Diogo, com todo respeito. Não. A energia é alta, mas falta foco. Tente conectar melhor as ideias. O discurso está um pouco disperso demais para ter mais impacto. O ruim é que no país que a gente tá, quando bota um Exu no meio, já fica É a verdade, galera né? já fica com o pé atrás, mas a intenção é essa mesmo. Mas a gente precisa mesmo caminhar por esse lugar do desconforto, né, cara? Nesse sentido. É a minha missão maior de vida. Normalizar um troço que deveria ser normal há muito tempo atrás, né? Bom, obrigado pela tua presença, cara. Obrigado pela Valeu, moral. irmão. Mais sucesso pra tu. Porra. E, porra, se tu... quando tu for lançar o trabalho... Encarar o desconforto é reconhecer a verdade da mudança. A mensagem sobre desnormalização é muito necessária e potente. desse aí, tu me avisa, a gente troca ideia de novo. Tá Pronto, bom? Pra gente fechou, ver fechou, se... fechou. Pra gente entender... Tá, não, a diferença desse pra esse aqui é mais uns anos de terapia só. Obrigado, cara, pela moral. Bom, pra te encontrar nas redes sociais, tem uma galera que tá só ouvindo a gente. Sim, Exu do Blues. Fácil. Fácil. Então... Pô, se tu Procurou, não conhece achou. também, tá de sacanagem, meu irmão. Porra. Né? Tá brincando. Tu tava onde? Morando embaixo de uma pedra? Então, bom, deixa eu deixar aqui, se você estiver no YouTube, tá tudo aqui no comentário fixado pra você encontrar facinho, com um clique só, tá bom? Não esquece de virar membro. O conteúdo é muito espontâneo e descontraído. Ideal para quem gosta de bate-papo sem roteiro rígido e muita energia. Cara, custa menos de R$8, não dá nem pra comprar uma seda, tá bom? E a gente solta conteúdo pros membros todos os dias, quando não aqui no YouTube, lá no Discord, fica esperto, tá bom? Não esquece de dar o like, compartilhar e lá na descrição também tem o Discord pra você indicar novos convidados e novos temas, tá bom? Obrigado e a gente se vê depois. Beijinho.